seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, nós estamos felizes com a sua companhia em mais um programa Ponto a Ponto. E a conversa dessa semana será com o advogado e professor Pierre Braz de Moraes. Ele é advogado da União, na Paraíba, e leciona Direito Constitucional no curso de Direito da Unifacisa. Veio bater um papo conosco sobre como é o trabalho de quem atua nesse campo e como explicar aos futuros advogados a forma correta de trabalhar nesse nosso Brasil. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. E é com prazer que a gente recebe aqui o doutor Pierre Braz, que veio nos visitar. Tudo bem, Pierre? Tudo bem, Paulo. É uma satisfação e eu agradeço o convite. Há quanto tempo lecionando Direito na Unifacisa? Desde 2019. Desde 2019 então, já entrei no curso de Direito. Já se vai um bom tempo, né? Isso. E na AGU? Na AGU, eu estou na Advocacia Geral da União desde 2014 e aqui em Campina Grande, na Paraíba, desde 2018. Essa inspiração para o direito foi com base em alguém da família? Meu pai foi advogado, né? E desde criança sempre estava, naquele ambiente jurídico. E eu acho que a partir dali foi que surgiu a vontade de seguir nessa área. O nome do seu pai? Péricles. Péricles. Foi advogado aqui em Campina Grande? Foi advogado em Campina Grande. Infelizmente já nos deixou. Sim. Pois é. Dá para dizer que a ciência jurídica continua sendo fascinante? Demais, Paulo, demais. Assim, o direito, de maneira geral, ele não é puro, ele envolve outras áreas do conhecimento. Então, a gente acaba tendo que conhecer um pouco de política, de economia, até de áreas técnicas como medicina, para trabalhar com direito. Então, o direito ele é polivalente nesse sentido, né? Estudar para ser, por exemplo, um advogado, um juiz, um promotor, ainda chama a atenção de muita gente no seu modo de entender? Chama. São carreiras, assim, o direito, ele basicamente, para você aplicá-lo, o Estado que aplica o direito, né? Então, boa parte dessas pessoas que trabalham com o direito, eles vêm de carreiras que necessariamente precisam de passar por um concurso público, né? Porque a Constituição diz isso. Então, ainda é cativante, tanto pela função que exerce, são funções importantes, como também pela estrutura de trabalho que acaba atraindo vários alunos, né? Esse concurso, eu estou chamando você pela idade, entendeu? Sim. E aqui o tratamento é cordial apenas. Esse concurso que você fez é um concurso de muita concorrência no país todo. Passou de primeira? Passei. Ainda na época da graduação, eu já quis pensava essa nisso? Área da advocacia pública, já pensava nisso. Não pensava em advogar, como seu pai? Eu até advoguei um tempo, mas para adquirir um período que a gente chama de prática jurídica, que é exigido no concurso, isso. Mas assim, desde a época da faculdade, essa área, eu fui procurador do Estado também de Minas Gerais entre 2013 e 2014. Também aprovado em concurso e de primeira outra vez? Isso, também de primeira. Então, é uma cabeça privilegiada, né? O esforço também, a inteligência que Deus nos dá, Sim. aproveitada num bom sentido, né? Sim. Eu quero dizer. Sim. Agora, Pierre, para quem diz que tem muito advogado no Brasil, advogado batendo cabeça, isso é verdadeiro ou é falso? Pois é, Paulo, é verdadeiro porque os números mostram isso. Porém, ao mesmo tempo, um aluno de direito, né, um profissional, ele tem a oportunidade de se destacar no mercado, né? A área jurídica é uma área ampla, que ela dá várias oportunidades de trabalho. E tem se ampliado muito, né? Tem ramos novos no direito, direito ambiental, direito, né? Perfeito, que até 20, 30 anos atrás não existia. Então, essa parte do direito digital, né, e de imagem, de proteção à informação. Então, várias novas áreas estão surgindo no direito. E fazer direito não quer dizer que você vá advogar. Muita gente faz direito, eu conheço médicos que fizeram direito porque acharam necessários os conhecimentos jurídicos, né? Na minha área do jornalismo, muita gente também fez com esse objetivo, nem tanto de advogar, mas de não dar as barrigadas que havia dado antes, em dizer Exato. Eu, como professor da Unifacisa, tenho vários alunos que vieram e vêm de outras áreas e aproveitam ali a oportunidade para conhecer melhor, para aplicar numa empresa, por exemplo, que tem. Agora, o que é que a gente pode dizer aos alunos, aos acadêmicos de direito? O sujeito, para ser um bom advogado, além de ter todos os conhecimentos jurídicos daquele cabedal que ele precisa entender do chamado arcabouço jurídico,
ele tem que ser o quê? Ele tem que saber falar bem o português, ele tem que saber ler direito, interpretar, ele tem que saber escrever, são atributos básicos? São sim, Paulo. Veja bem, até durante as minhas aulas eu reforço muito isso para os alunos, que é a importância de ler, de escrever e de falar. Se não gostar de nada disso, nem vá, né? Assim, quem utiliza essas práticas, eles vai sair à frente de outros, certamente. Porque nem todo mundo tem essas características, né? A gente percebe que algumas pessoas são inibidas para falar em público e o advogado vai ter que falar, o advogado vai ter que saber fazer uma petição, vai ter, não é? Que interpretar um texto, uma lei. Perfeito, Paulo. Mas veja só, algumas pessoas não têm essa habilidade, mas podem desenvolver. Durante até o curso, né? Exatamente. Então, eu reforço isso. Eu acho que é mais importante até a transpiração, né? O suor, o esforço, propriamente, do que a habilidade inata, né? Interpretar textos, a gente percebe que há uma grande dificuldade no Brasil. E isso vem, eu entendo, Pierre, de uma deficiência do próprio ensino básico, fundamental, médio. O senhor hoje na academia sentem isso, que o aluno muitas vezes chega ainda meio que preso ali, não é? Sim, sim. A gente percebe... uma sala de aula ela é bem dinâmica e complexa, né? Ela é variada. Então, às vezes, tem alunos que já têm uma base muito grande e outros que ainda precisam de uma estrutura ali e no início do curso de Direito é natural que os alunos eles não tenham a familiaridade com o vocábulo jurídico, né? Sim, então, esse juridiquês acaba no início, é uma barreira, mas é uma barreira que é transponível. Perfeito. E aos poucos o aluno ele vai conseguindo entender como é que funciona essa linguagem jurídica, que parte, em boa parte, pela a interpretação do direito. A sala de aula, como uma Câmara Municipal, uma Assembleia, o próprio Congresso, é uma radiografia da sociedade, perfeito, né? Porque você tem ali pessoas de todas as classes sociais, de todas as origens, digamos assim. Os senhores professores percebem isso? Percebemos. E essa pluralidade é que traz é interessante, contribui bastante em sala de aula as diferenças, né, de vida, até para o professor mesmo. Eu aprendo bastante em sala de aula. E o que é que o professor percebe do grau de interesse dos alunos pelas matérias, pelas disciplinas? No caso de Direito Constitucional, que é a sua disciplina sobre a qual nós estamos falando, há um interesse, assim, digamos, mais latente diante desses acontecimentos recentes aí do Brasil? Sim, o Direito Constitucional ele é fascinante porque ele trabalha ele é bastante amplo, né? Então, a gente está discutindo política, a gente está discutindo economia, a gente está discutindo o que se passa no noticiário, né? Então, a gente está discutindo importantes tomadas, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, e aí o aluno ele se engaja geralmente com esse debate, né? É bem interessante. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, e eu fiz Direito por interesse jornalístico, digamos assim, não para advogar, já advoguei algumas vezes em causa própria, mas reconheço que não é a minha praia, mas eu notava que o pessoal tinha um interesse danado assim pelo direito criminal, pelo tribunal do júri. Acho que empolgava mais do que hoje diante dessas situações que nós estamos vivendo. Percebe-se isso ainda ou não? Percebemos. O direito criminal, o direito penal, né, ele é contagiante. Eu também, quando fui aluno, a gente vê no dia a dia aí essa área do crime e a gente se empolga colocando a teoria na prática. Mas tem outras áreas como fez júri simulado, por exemplo. Na minha época a gente fazia júri simulado. Eu já compareci a alguns juros. Brasil, Alisson Tagino. Na verdade, Paulo Roberto, na época em que eu estava me preparando para concurso, surgiu uma oportunidade de eu fazer um júri. Defender um júri real. E aí foi o meu primeiro e único, né? Porque eu não segui essa área penal. Mas é uma coisa interessante, né? O Tribunal do Júri é algo que fascina, porque ali você vê os argumentos, né? Você vê teses que são levantadas muitas vezes, aceitas ou não, não é? Perfeito. Mas a ampla defesa que está na Constituição, para o júri, essa ampla defesa ainda é potencializada. Então, isso faz com que ele acaba sendo a população vai julgar aquele indivíduo, né? Nota-se mais interesse nessas turmas de hoje em fazer como o doutor Pierre fez, concurso, eu sou concurseiro, vou fazer direito para virar um juiz, um promotor, um procurador, ou tem mais aqueles que querem mesmo advogar? Eu percebo que uma ligeira maioria opta por concurso e uma outra parte por advocacia privada. Porém, isso hoje está mudando com essas novas áreas que estão surgindo dentro da advocacia. Você já percebe que tem outros nichos e alguns alunos já entram meio que querendo saber o que é que vão fazer. E eu bato nessa tecla, né? No início ao fim do curso, é importante você buscar definir um pouco a área de preferência. Nesses anos já na Unifacisa, há evasão de universidades particulares também, ou isso é mais na pública?
Eu percebi um pouco na época da pandemia, né? Eu acho que foi generalizado, também, né? Mas assim, nas últimas turmas a gente tem percebido um aumento, né, do número de alunos, né? Essa semana mesmo comecei com uma nova turma e fiquei encantado, empolgado quando eu entrei naquela sala e aquela quantidade de alunos novos, né? Sim. E todo mundo com aquele olho de empolgação aquela no início do aprender, isso, né? E é fascinante. A gente como professor se alimenta disso. Pois é, o desejo do saber adquirir o conhecimento. Tem mais homens ou mais mulheres ou é dividida a turma? Eu acho que há um equilíbrio. Em algumas turmas anteriores, eu até percebi uma ligeira maioria de mulheres, né? Mas eu acho que meio a meio ali, é um equilíbrio. Toda turma e de qualquer curso, seja ele, né, na academia ou no ensino médio ou fundamental, tem aqueles alunos que alguns professores chamam de aluno cri-cri, aquele que pergunta muito, não é? E tem uns que participam pouco, e é bom que o aluno participe, a gente sabe disso. Sim. Questionam muito o professor de Direito Constitucional sobre certas decisões, não vamos aqui particularizar nada, mas sobre certas decisões que muitas vezes o aluno que sabe interpretar o texto constitucional percebe que não está batendo muito. Tem esses questionamentos? Existe. É natural que o aluno, quando ele entre na faculdade, ele traga toda a sua vida e seu pensamento, enfim, natureza política. Né? É natural. E como professor, a gente tenta dizer que isso faz parte. Porém, é importante a gente ter aquela opinião com um lastro jurídico por trás, independente de qual seja essa opinião. Mas existe. E aqueles alunos que participam, que perguntam. Quem mais pergunta, obviamente, pode também errar, mas essa exposição, aprender, isso, né? isso é importante. E o professor não se aborrece com isso, de forma alguma, de forma alguma. Isso contribui para o conhecimento de toda a turma. A sua formação em Direito foi na UEPB? Eu sou graduado na UEPB e tenho um mestrado em Ciência Política pela UFCG, aqui em Campina Grande. E o pessoal me informou que você também andou pelo Tocantins? Isso, eu fui advogado da União no Tocantins durante 4 anos. Mesmo? Em Palmas. Eu fui consultor jurídico substituto na consultoria jurídica da União, porque a AGU ela tem 2 braços, né? Um contencioso e um consultivo. E aí, em 2018, retornei e voltei para o contencioso, né? Que é o processo judicial. E como foi conseguir essa transferência para cá? Porque tem que rodar um pouco para poder chegar. Na verdade, em 2013, eu fui para a PGE de Minas com o procurador do Estado. Belo passei Horizonte ano Passei por 3 cidades, né? Ipatinga, o Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Depois eu fui para o Acre, assumi o concurso na AGU. Rio Branco? Em Rio Branco, no Acre. E depois para Palmas. O Norte foi uma opção porque na AGU tem uma regrinha que tem algumas vantagens na remoção. Então, eu acabei voltando em 2018. E hoje está até talvez um pouco mais fácil, né? Mas assim, foi muito bom, foi uma experiência de vida. Meu primeiro filho nasceu lá em Palmas e assim, foi fantástico, foi muito agradável. E andou ali pelo Peru, deu para ir, não? Pois é, eu tive a oportunidade, Paulo, de ir para Machu Picchu, mas aí eu já estava próximo da minha remoção e acabei não indo, né? Cruzeiro do Sul, conheceu? Cruzeiro do Sul não, mas eu conheci uma parte do interior no Acre, que na fronteira ali com a Bolívia, né? Em Coiriba, salvo engano. Vamos então concluindo o nosso primeiro bloco da entrevista dessa semana, que é com o professor da Unifacisa, advogado da União, doutor Pierre Braz de Moraes. O Moraes dele é com ES no final. Tem um parentesco com o ministro ou não? Assim, bem distante ou não? Não, tem, não tem. É meio de em Campinas. É só brincadeira mesmo. E a gente volta já para dar sequência à entrevista, agradecendo, como sempre, a sua audiência em Patos e na Grande Patos, no entorno ali da cidade de Patos. E o Sertão também nos assiste em Souza e adjacências. A gente agradece a você que nos sintoniza pelo 18.1 em Patos e pelo canal 45.1 em Souza. A gente volta já. Sabadão, 3 horas da tarde, tô chegando com mais um IT Games, viu? E no programa a gente vai ver que Star Wars Galaxy Racer será lançado em 6 de outubro. Invencível Versus chegou essa semana. Far Far West já está disponível. A Felion foi lançada essa semana. O primeiro trailer oficial do novo filme de Resident Evil. E a parceria oficial entre eFootball e Naruto. Portanto, não perde, canal 18.1 na Rede Ita e também no YouTube. Espero por vocês aqui no nosso IT Games.
Nós estamos de volta com o Ponto a Ponto e estamos entrevistando o advogado, professor da Unifacisa, Dr. Pierre Braz de Moraes. Ele veio bater um papo conosco sobre direito constitucional, mas sobre uma geral assim no direito, que é um assunto que interessa para todos nós. Dr. Pierre, a Constituição brasileira é complicada ou não? Pois é, Paulo, a Constituição brasileira ela é classificada como analítica, é uma Constituição prolixa. Em outras palavras, ela tem muita coisa dentro dela. Por esse fato, aliás, tem coisa que parece que só tem na Constituição brasileira. Perfeito. Eu já andei conversando com alguns advogados, rapaz, negócio, por exemplo, agora querem botar essa jornada trabalhista 5x2, só tem na Constituição brasileira, não tem canto no mundo. A Constituição chega a dizer que o colégio Pedro II deve ficar no Rio de Janeiro sob a órbita federal. Olha. Então, tem matérias, a Constituição tem matérias que talvez pudessem ser reservadas à lei. Então, acaba que é um pouco complexa por essa razão. Agora, dá para dizer que já carecemos de uma mudança, de uma nova Constituinte, para dar uma atualizada, uma reformulada ou não? Ainda não? Paulo, eu tenho dúvida se uma nova Constituinte, eu tenho um receio do que ela poderia produzir. Né? Eu sou muito a favor e adepto de uma lógica da melhoria institucional. Então, eu acredito que uma lenta melhoria... Essas emendas que vêm sendo feitas ajudaram alguma coisa? São várias emendas, né? São várias emendas. Então, assim, cada uma com um propósito específico, né? Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente alterou a Constituição para contornar aquela situação da pandemia. Então, é até difícil a gente falar sobre as emendas porque elas falam sobre várias coisas da Constituição. Mas o mais importante da Constituição é uma parte que fala sobre o próprio Estado, né? A separação dos poderes, aquilo que estrutura e alicerça o próprio Estado brasileiro. Agora, aqui para nós, bem baixinho, sem que ninguém nos veja nem ouça, parece que tem umas pessoas que não estão chegadas a cumprir o que está escrito ali. A Constituição, a gente tem uma Constituição garantista, né? Então ela acaba tendo vários direitos, vários princípios que necessitam de uma interpretação. Sim. Então essa interpretação constitucional é que faz com que cada aplicador de direito ele tenha um pensamento a respeito de como ela deve e às vezes esses pensamentos mudam, assim, né? De meses para meses. Aí sim. São complicados. O direito a gente chama isso de mutação constitucional. Né? A ideia é que essa mutação seja lenta, mas eventualmente é uma mudança mais rápida. Até porque o direito não é uma ciência exata, né? Perfeito. O direito, junto com a política, são ciências sociais complexas, né? E que acaba cada um tendo uma opinião sobre o que pensa do direito. Há quem diga que estão reescrevendo a Constituição em determinados momentos, o que não seria papel do Judiciário, mas do Legislativo. E outro dia, um colega radialista lá da Rádio Caturité, ele conversando comigo, aí disse, Paulo, curioso é que é uma herança ainda do doutor Siqueira, pai de Carlinhos Siqueira, da TV Paraíba. Doutor Siqueira, quando começou a vender os horários da Rádio Caturité a profissionais da comunicação, ele mandou inserir na abertura de cada programa que não havia censura na emissora, o que é proibido pelo artigo 220 da Constituição, mas que aquelas opiniões ali expressadas não significam que seja a opinião da emissora. E sim são de responsabilidade de quem emite aquela opinião. Mas aí você vê, de repente, algo sendo proibido de ser escrito, de ser dito. Se um aluno desses cri-cri, como a gente chama, pergunta isso ao professor, o que é que ele responde? Esse é um tema bastante complexo, Paulo, e por quê? E melindroso até, melindroso, né? Porque a gente tem que entender que hoje, com as novas tecnologias, essa questão da liberdade de expressão, ela foi potencializada, né? Então, há de um lado a questão da censura, da liberdade em si, e por outro lado, a própria Constituição fala na reprimenda se houver extrapolação desse limite. Mas não em evitar que se fale ou se escreva, exato. Né? A gente ali, durante o período no regime, enfim, década de 80, 70, a gente passou por um período delicado, então a liberdade de expressão, a liberdade de informação jornalística, ela é fundamental para que o aluno, para que o cidadão, ele possa formar sua própria opinião. Assim como a preservação da fonte, né? Que é uma coisa também perfeito. É uma garantia constitucional também. Direito constitucional. Pois é. E por onde andou nesse seu caminhar pela AGU? Há muitos problemas por esse Brasil afora, mais para o Sudeste. Minas se considera Sudeste para algumas coisas e Nordeste para outras. Sim. Mas lá para cima, para o Norte, tem mais problemas ou mais aqui para baixo? Eu percebi que o Norte, talvez, comparando com as outras regiões, ela tem o Estado ainda não chegou como chegou em outras regiões.
Mas, assim, e particularmente em relação à AGU, tem uma estrutura muito boa de consultoria, de assistência, que a gente busca, porque a Advocacia Geral da União ela também trabalha assessorando o gestor público na formulação e na prestação daquele serviço público. Né? Então, isso na parte jurídica. Então, a gente percebe diferenças, né, em Minas também. Esse Brasil é muito grande e é empolgante isso, são pessoas diferentes e tal, mas tudo isso, de certa forma, agrega, né? Contribui para, enfim, conhecimento. São muitos os membros da AGU, Pierre, hoje? Nós temos a AGU, Paulo, formada por 4 carreiras, né? A Procuradoria do Banco Central, que trabalha exclusivamente com a autarquia Banco Central, a Procuradoria Geral Federal, que trabalha com autarquias, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que trabalha, a grosso modo, com os tributos, questões tributárias, e a Procuradoria Geral da União, a Consultoria Geral da União, que trabalha exclusivamente com a União na parte consultiva e na parte contenciosa. É uma carreira ampla, mas, assim, necessária, o quantitativo, eu não posso te dizer agora exatamente o quantitativo, mas, assim... Mas em todas as unidades tem gente trabalhando, né? Isso. Aqui na Paraíba, dentro da Procuradoria da União, onde eu sou lotado, nós temos, salvo engano, 14, 15 pessoas. E trabalho não falta, serviço não falta? Não falta. A demanda, ela tende a aumentar. As novas tecnologias, né, o Poder Judiciário está usando, todos os órgãos envolvidos no sistema judiciário de justiça estão usando inteligência, novas tecnologias, isso faz parte. Ajuda, Pierre? Ajuda. Isso não substitui, obviamente, o aplicador de direito, porém, a quantidade de processo, né, um processo físico, antigamente, ele demorava mais tempo para tramitar. Hoje, um processo físico, se você der entrada aqui hoje, amanhã o juiz já vai ter acesso, ele já pode despachar, já pode devolver. Isso é muito dinâmico. Estiver, né? Inclusive de onde estiver. Então, essa dinâmica acabou acelerando o processo e aumenta a demanda. E isso é bom para o jurisdicionado. Claro. Né? E evitou aquele volume imenso de papéis, né? Às vezes você levava num carrinho de supermercado de tão volumoso que era o processo. E né? eu peguei esse tempo, Paulo. É interessante. Teve uma transição ali de você estar acostumado a mexer com papel, você já estava acostumado. Aí depois você vai para a tela, querendo sair da página 1 para a página 1000, como é que faz, mas a gente já se adaptou. A gente vai desenrolando. Isso. Agora, a inteligência artificial também tem feito com que muita gente fique, digamos, nesse campo do direito, preguiçosa, digamos assim. Né? Deixa lá que o computador faça tudo. Isso também é verificado? Eu até, para os alunos, eu falo isso, né? Eu digo, qualquer pergunta que a gente quiser fazer hoje, você vai para a inteligência e ela responde. Mas é importante para todos, e aí, em particular para o aluno, né, do curso de Direito, que ele desenvolva uma capacidade que eu chamo de autonomia, que ele próprio leia a lei, que ele busque a resposta através do que tem. Não é da maneira tradicional, né, mas assim, evitando aquelas respostas prontas, porque você não desenvolve essa capacidade de interpretação. Você pode responder com as suas palavras, de acordo com o que você entendeu daquilo que consultou, digamos assim. Perfeito. Né? E não copiar e colar, né? Perfeito. A inteligência artificial, a tecnologia, ela ajuda. Porém, você tem que fazer o seu papel. Na sua visão, advogado, porque algumas pessoas também dizem assim, direito, já era. Porque daqui a uns dias o computador vai resolver tudo, você já vai diante de um juiz com a lei na cabeça, consulta e tal. Mas a presença física do advogado, no seu modo de entender, será sempre essencial? Sim, Paulo. O que é o direito? O direito é uma norma aplicada pelo Estado. Ela nunca vai deixar de existir. Então, esse papel do Estado e, portanto, do direito, ele vai exigir aplicadores, juízes, advogados. Então, claro que a tecnologia pode alterar um pouco essa dinâmica, mas, assim, nunca vai deixar de existir. Semana passada, um colega me encontrou e disse assim, fui perguntado sobre o que é que o cidadão pode fazer ou não pode e o que é que o direito pode fazer ou a autoridade pode fazer e não pode. E ele disse que tinha respondido assim, tudo que a lei não proibir, o cidadão pode fazer. Isso. E o Estado só pode fazer o que a lei disser que ele pode. Está correto isso? Está correto. Isso é o que a gente chama no direito de princípio da legalidade. Para o particular é exatamente isso que você falou. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Já o administrador público, ele tem que fazer tudo que a lei determina, prevê. Então, essa é a diferença do princípio da legalidade para a administração pública e para o particular. Por que tem tanto bandido no Brasil de hoje, hein, Pierre? Aí é a pergunta de milhões, né? Eu acho que é um problema multifatorial, difícil. Eu acho que envolve várias questões. Corrupção, né? Em tudo que a gente olha, a questão social, enfim, questões econômicas, é bem... Não é para você olhar... Você liga o Jornal da Cultura aqui, por exemplo, meio-dia ou à noite,
15 minutos do jornal é só corrupção, Isso. é só operação policial, é prisão. Impunidade também É influencia, impressionante. Tem gente planejando golpe. Isso. Esse povo não podia usar a inteligência para coisas boas, não. Perfeito, Não é? perfeito. Eu acho que a base, a educação ali, a educação e trabalho são, eu tenho a impressão que são fundamentais para tentar diminuir essa... E também a questão da punição, da impunidade, né? Eu acho que é uma tríade aí que elas se completam. A lei brasileira pune bem quem comete crime ou nem tanto? A lei brasileira, eu acredito que sim, Paulo. Agora, eu acho que o problema não é na lei, né? A gente busca muito, às vezes, encontrar respostas para problemas na lei. A Constituição Federal, ela é muito garantista, é uma Constituição muito avançada, na época quando foi criada, a lei penal, mas eu acredito que os problemas são, talvez, na aplicação, né, e em outros fatores, né? Mas a lei, de maneira geral, claro que ela merece sempre um ajuste, um aperfeiçoamento institucional. Perfeito. Mas eu acredito que, de maneira geral, sim. Pois bem, Pierre, eu quero dizer para você que nos assiste, especialmente você de Campina Grande, que o doutor Pierre é casado com a filha de nossa ex-companheira Inaldete Amorim. Trabalhou conosco aqui muito tempo, infelizmente nos deixou. E Inaldete era casada com meu sobrinho, João Florencio. Então, o Pierre tem 2 filhos com a Luana, né? 2 filhos, Lorenzo e Isa. Um casal. Um casal. E se esses filhos um dia quiserem ir para o ramo do direito, terão apoio do pai? Com certeza. O apoio é a experiência, né? E a gente vai dar o suporte e deixá-los à vontade, né? Mas, sim, claro que talvez influencie um pouco, né? Professor Pierre, muito obrigado por ter vindo ao programa. Foi ótimo recebê-lo aqui. Eu acho que numa conversa dessa a gente acaba ajudando as pessoas também a entender um pouco o direito, interpretar como é o dia a dia de quem se dedica a essa área de atuação. Perfeito, Paulo. Eu agradeço o convite, né? Essa conversa foi bem tranquila, muito. Eu acho que contribuiu bastante até para quem pensa em fazer direito, né? Então, estou aí para. E o curso da Unifacisa é reconhecido como um curso de direito de um nível muito bom, né? Sim. Tem gente que saiu de lá e que hoje ensina na própria Unifacisa, dado ao grau. Perfeito. Eu falo para os alunos, né, que assim, o que eles encontram ali de estrutura, de professores, enfim, toda a assistência, o apoio que tem ali dentro é para eles aproveitarem mesmo ao máximo o que tem à disposição. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, Paulo. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente se encontra no próximo Ponto a Ponto. Felicidades para você e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Audio Jungle.